Francisco Bretas, um E prazer receber aí, você aí. Como é que você tá? Tá tranquilo? boa noite. Estou tranquilo, né? Dentro do possível. Vamos começar com você se apresentando. Queria que você dissesse quem você é para a galera que não conhece. Existe alguém que não conhece o Francisco Bretas, o grande dublador. Dentro do nosso público nerd, você é uma celebridade e eu gostaria que você se apresentasse. Bom, sou Francisco Bretas, né? Como vocês devem estar adivinhando aí. Sou ator há 37 anos, estou na dublagem há muitos anos, desde 87, e fiz muita coisa, porque quando chegou no Brasil os Tokusatsu e live action, e eu estava começando a minha carreira, então fiz bastante coisa desde aquela época, 87, 88 para cá. E depois desenvolvi a minha carreira e hoje eu dirijo, trabalho no estúdio, Vox Mundi, trabalhei na Alamo também 6 anos, comecei minha carreira lá, na extinta Alamo, e de lá para cá fiz muita coisa, continuo fazendo e dirigindo, e minha vida é essa. E também divido com os palcos, também faço teatro, de tempos em tempos vou para o palco, que é o meu elemento, é onde eu me sinto mais à vontade, de corpo inteiro. E É também isso. tem uma carreira paralela como youtuber no Fala Francisco. Ah, pois é, tem isso também. Tem tanta gente falando bobagem no YouTube, na internet, que eu falo, eu tenho um monte de bobagem para falar também, e tenho direito. E aí entrei lá, numa certa brincadeira com a Raquel, e aí dá uns toques para as pessoas, e isso chega até as pessoas de uma forma bem legal, o retorno disso é bem bom. Então não tem pretensão a nada, é só mesmo dizer o que eu penso e o que eu acho, e deixar as coisas todas um pouco mais delicadas, né? Com a minha visão de mundo, com mais leveza, com otimismo, e ainda mais agora diante dessa catástrofe que a gente está vivendo, uma situação completamente diferente e inusitada. Raquel é uma pessoa que eu admiro bastante e também admiro o Fala Francisco. Se você não segue, vá lá, reflexões importantíssimas. Eu queria a primeira pergunta assim, lembram de você de vários personagens, quais são os mais pedidos nesses eventos que você vai? Qual é o que a galera mais lembra? Bom, sem dúvida nenhuma, Yoga de Cavaleiro do Zodíaco, esse é um clássico. As pessoas são muito lembradas por essa interpretação em Yoga. Já tem 30 anos, né, o anime. Então, os garotos que assistiram naquela época que eram crianças, hoje são pais e levam seus filhos. Eu digo que Cavaleiro do Zodíaco é quase uma religião, né? Quem Sim. gosta, ama e tem um respeito e um carinho por nós. E também costumo dizer que a dublagem no Brasil ela é conhecida antes e depois de Cavaleiro do Zodíaco. Né? Porque antes, por exemplo, na minha geração, a gente tinha muito interesse nas vozes e nos dubladores, mas a gente não sabia quem é. A partir de Cavaleiro do Zodíaco, isso coincidiu também com o advento da internet, dos e-mails principalmente. Era muito cru, muito começo, mas os fãs já mandavam para Alamo. Quase ninguém tinha computador, mas aí aqueles que tinham uma grana e tinham computador, mandavam e-mails para Alamo. E antes disso a gente recebia cartas na Gota Mágica para querer saber quem era, para conhecer a cara, o rosto, já que conhecia a voz, né? E eu sou muito lembrado do Cavaleiro do Zodíaco. Flash, Gogo 5, Mask Man, e Machine Man, Giban, Jiraiya, fiz muita coisa nesse período. E também Pinguim de Madagascar. E o que está mais em evidência agora é o Better Call Saul, né? O Saul Goodman, com Bob Odenkirk, da série, que é bem divertido fazer. É o que está no ar agora. Fiz o Espião também pela Netflix, uma grande minissérie, maravilhosa. E é isso, nossa vida é essa. Você faz pinguim, faz espião, faz super-herói da Sibéria, faz de tudo um pouco. Eu tinha até comentado com você na live que eu assisti você com a Raquel, que estava assistindo e em paralelo estava o History passando e você fez um médico aleatório lá que estava passando e tal. Dizem que esse tipo de trabalho, é o trabalho que você dubla um personagem real, que está dando entrevista, está falando como especialista, é o mais difícil. Para você é isso? Se não é, qual é o mais difícil de se fazer? Os japoneses são bem difíceis porque a língua para gente, para você encaixar o português naquela boca é uma coisa quase que impossível. O russo é mais fácil. A gente já fez também turco. Eu fiz uma série grande agora turca e você vai criando uma familiaridade. Agora, com o japonês é complicado, porque às vezes tem uma palavrinha pequena que significa uma coisa muito grande e uma palavra grande enfim, para você encaixar ali é complicado. A gente faz muita coisa em inglês, né? Agora, eu costumo dizer o seguinte, que esses reality show, esses reality que tem por aí, e tem de tudo, né? Os americanos fazem reality de tudo. De pessoas obesas que querem emagrecer, como você enfiar uma porca na parede, como trabalhar com madeira, como reformar um banheiro. Teve um reality impressionante que eu vi.
que era uma caixa, né? Enfim, que as pessoas iam lá falar de seus problemas sexuais, os casais. É uma coisa absurda. E aí, tinha uma espécie de jurado, eles conversavam sobre aquele problema sexual, aí a mulher falava, o homem, e vários tipos de casais. Casais gays, enfim, todo tipo. E aí chegava-se a uma conclusão aonde o outro ou a outra estava falhando. Você vai dar mais uma chance para ela? Sim, vou. Aí eles entravam numa caixa do cenário e iam fazer sexo. E depois saíam e diziam se deu certo, se não, se o outro fez o que queria. Olha, eles fazem sobre tudo. Tem o Honey Boo, que é muito divertido, que eu dirijo, e faço também o Sugar Bear, que é uma família de caipira, né, na Geórgia, que é muito divertido. Tem uma coisa de construção de iglu no meio da floresta. Tem pesca mortal, que está quase... Pesca mortal. Eu dirigi durante muito tempo. Eles pescam caranguejo real na Sibéria. E você acompanha o dia a dia daqueles pescadores. É um troço que eu jamais veria. Agora, eu estou lá tendo que dirigir. Quando você se dá conta, você já virou uma novela, e você é amigo do capitão, e o filho dele tem problema com maconha, e você não para de pensar aquilo. É incrível o roteiro, né? Como eles armam essas coisas, né? Tem o Golden Rush, que também eles são garimpeiros. Sim. Cara, tá há 10 anos no ar. Olha, o que não falta é serviço. E aí Sim. você chega lá, você tem que fazer um desses caras, entendeu? E fazer mesmo. O cara que faz um churrasco de ovelha. Ele vai dar as dicas do tempero. E tem que ser real, tem que ser crível. As pessoas têm que prestar atenção no programa e esquecer que está dublado, né? A gente falou, assim, do que eu achava que seria o difícil. Agora, o Atlas, ele perguntou a você acerca do Tokusatsu. Por quê? Os caras são robôs, e para eles sinalizarem o que eles estão falando, eles só balançam a cabeça assim. E aí, não precisa de uma sincronia da boca, assim. É mais fácil fazer isso, é um alívio que vocês veem a cabeça balançando e falam o que quiser. Sim. Quando não tem boca, a gente respira aliviado. É uma beleza. Abrimos até um champanhe no estúdio, bebemos e comemoramos, porque é uma beleza. Agora, você tem que sincronizar a cabeçada que ele dá. Também não é uma coisa aleatória. O cara bate a cabeça e você fala depois. Também aí tem sincronismo. Porque você tem que ficar olhando para a boca. O texto você recebe na hora. Não tem nada de decorar, levar para casa. Tem dubladores que chegam lá novatos e dizem: eu vou levar o texto para casa. Não tem nada de levar texto. Você chega lá, o diretor fala: página tal, anel tal. Você pode representar ali tanto um padre exorcista, como um cara pelado no meio da selva amazônica, como falar sobre a vida sexual das formigas, como fazer um pai cigano, ou um caipira, Você faz qualquer coisa. Você não sabe o que você vai fazer ali. Se é um vilão, se é um mocinho. Em segundos, a cabeça do ator já se prepara para o que é ali. O diretor te dá um briefing rápido, quando dá, às vezes não dá, e você se vira nos 30 e tem que ficar bom. Eu dirijo, né? Eu vejo colegas que dominam essa arte. É maravilhoso, é maravilhoso. E é um privilégio para você, por exemplo, eu, diretor, que estou ali sozinho, vendo aquele ator interpretar só para mim, né? A princípio, só para mim, e aquilo vai para milhões de pessoas. Às vezes pessoas acham que para ser dublador tem que ter uma bela voz. Nem sempre. Nem sempre. Tem gente que tem voz muito específica e vozes estranhas, e tem nicho. E tem lugar para essas pessoas na dublagem, entendeu? Tem papéis para elas. Agora, quando ajunta tudo isso, a voz, o talento, a elegância e a cereja do bolo, o ator é gente boa e é educado e é civilizado, aí é o melhor dos mundos, né? Tá legal! Venha conosco! Vamos fugir por enquanto. Com essa visão eu não vou poder correr, hein? Não se preocupe, nós o guiaremos. Esse papel de dirigir para você, Obrigado. porque é o seguinte, vamos falar, eu sou um cara que gosta de jogar futebol, certo? Quando eu tô no lado de fora e vejo que não tá dando resultado, eu fico com muita agonia, porque minha vontade é chegar lá e fazer o resultado. Mas você, como diretor, tá dirigindo e não é teoricamente, não é você que tá entregando a voz. Tem isso também de você ficar apreensivo, querendo que saia aquele trabalho e às vezes não tá saindo do jeito que tá, do que você quer? Sem dúvida, claro. E assim, em geral, você parte do princípio
que são atores que estão acostumados a receber uma orientação de um diretor. Porque no teatro, por exemplo, você ensaia, o diretor te dá uma cena, você leva para casa, você estuda, você decora, você pensa no ritmo, que colorido você vai dar, que palavras você vai sublinhar, como é que você vai dizer aquilo, qual é o estado do personagem, isso no teatro. Você chega para apresentar para o diretor olha para tua cara e diz, não tem nada a ver, não é nada disso, tá uma porcaria. Sim, tá uma porcaria que você está fazendo isso aí. Não é nada disso, pensa de novo e faz de novo. O ator não se ofende, o ator se frustra. Fica frustrado, dizendo, pô, preparei tanto, mas não é isso que ele quer. Agora, na dublagem, às vezes você tem atores que não ouvem, né? Atores que não ouvem muito o que você está falando. Então, você diz, é assim, assado. Alguns dubladores, consideram que você está ali meio que concorrendo com ele. Isso dá uma dificultada no trabalho. Agora, quando você tem ator mesmo, não tem isso. O ator chega e faz, você diz, não é isso, vamos fazer outra, por favor, é assim, assado. Põe um pouquinho mais de mistério na voz, faz mais choroso, porque o ator que está ali, ele não sabe da história toda. Ele não sabe do seu personagem. Quem dá esse feeling, esse feedback é o diretor. Olha, ele está nervoso, raptaram a filha dele, esse cara aí que está conversando com ele é um bandido, mas ele não sabe. Aí aquilo tudo fica na cabeça do ator, e o ator faz aquilo vocalmente. Então, sim, quando não está saindo do jeito que eu acho que deveria, eu insisto com o dublador e digo a ele, olha, não é exatamente isso, é por outro lado. Em geral, o dublador capta aquilo e tenta fazer da melhor forma possível, a gente vai indo até chegar no tom necessário. E tem a coisa da rapidez, né? Porque a gente não tem aquele tempo, ó, vamos fazer mais uma, não ficou bom, vamos outra vez. Não tem isso não. Você tem uma habilidade, uma agilidade para fazer, você tem que fazer com rapidez e tem que ser bom. E claro, tem trabalhos de reality que você tem que fazer sempre todos com muito cuidado, com muito carinho, mas com ritmo, né? Você tem que ir rápido, né? Senão não rola. E às vezes você tem um diretor que te ajuda e às vezes tem um diretor que te atrapalha, né? Tem isso também. Como é um diretor que atrapalha? O diretor que atrapalha é o diretor que fica querendo mostrar serviço. Eu sou o diretor. Geralmente pessoas inseguras, né? Eu sou o diretor aqui. Não vai falar isso, mas ele não fala isso, mas é a postura dele. Eu sou o diretor. Não. Vamos de novo, você não entendeu. Não entendi, então o que é? É assim, assado. Então tá bom, vamos de novo. Eu sou daqueles que se pedir para fazer 30 vezes, eu faço 30 vezes. Porque ali é uma equipe. É o diretor, o técnico, que é fundamental, que é o captador de som, que é uma família, né? O diretor com o captador de som tem que ter é um casal. Tem que ter uma harmonia entre os dois absoluta. Porque se ali não funcionar, o ritmo vai por água abaixo, entendeu? O diretor o ator que entra pode até estar em outro ritmo, de má vontade. Então você tem essa intimidade com o técnico e os dois jogam juntos, sabe? Porque se um esquecer uma coisa, o outro lembra. É uma equipe. Dublador, diretor e técnico. Alguns outros papéis seus que são muito lembrados, tem o pai da Sakura Card Captors, que é o Fujitaka, né? Uma vez eu perguntei a você se o pessoal pede pra falar, mas ele realmente não tinha tantas falas assim marcantes, né? Não, faça aí o pai da Sakura, né? Ele passou a série inteira dizendo, Sakura, minha filha, é melhor você descer, está na hora da aula. Sakura, vem almoçar. Boa aula, filha. Sakura, você já dormiu? Sakura, vai dormir. Boa noite, filha. Sakura, está na hora da aula. Sakura, desça, vem almoçar. Boa aula, filha. Passei a série inteira falando isso. E ainda lembro. Que bom, né? Que bom que lembro do pai da Sakura. Fujitaka. Ele era bem simpático, bem simpático. Era um pai de família, né? Ele era um pai solteiro que cuidava muito bem da filha, sempre sorrindo, sempre simpático, trabalhava muito e sempre estava fazendo almoço para ela, para o filho e tal. Realmente é um personagem bem marcante. Já terminou, Sakura? Vamos, pegue o seu lanche. Outro personagem é o Supremo Sr. Kaiô do Dragon Ball. Dragon Ball, um anime conhecidíssimo. E o que eu acho legal é porque sempre que se fala em Dragon Ball, se pede voz original, se pede as vozes anteriores. Tipo, é uma coisa que eu sempre falo como fã, é que a gente adora quando conservam vozes originais, quando vão fazer outros produtos. Cavaleiros do Zodíaco também sempre tem uma legião de fãs que pedem que não haja uma mudança nas vozes principais. Exigem. O Supremo Sr. Kaiô, quem foi esse personagem pra você? Aquele sujeito azul meio estranho.
Outra situação parecida. Ele fala muito pouco. Ele teve uma entrada grande, acho que no período Majin Buu, não sei o quê. Isso mesmo. Que ele se fundia com outro. Aí o Kaioshin virava outra coisa, não era? Com brinco. Virava Kibito Shin, que era ele com Kibito. Isso. Então isso foi legal, porque ele tinha uma personalidade. Quando se uniu com outro, tinha que fazer uma outra voz e virar uma outra coisa, depois ele desvirava. Enfim, mas você vê que é um personagem pequeno e que marcou, as pessoas lembram. Eu fico muito feliz como o próprio pai da Sakura Card Captors, né? Acontecia tudo na série e ele só entrava e dizia, filha, que bom que você voltou, meu amor. Vamos almoçar, vamos jantar? E fiquei lembrado por isso, as pessoas lembram. Eu acho maravilha. E o Kaioshin também tem essa... Mas o Kaioshin, ele é meio ardido, ele tem um tempero, ele é meio... Enfim, ele não para dentro de si, ele não tem uma calma, por exemplo, como o Yoga tem, ou como o próprio Fujitaka tem. Ele tem uma coisa mais agitada, ele quer sair dali rapidamente. Agitado mesmo é o capitão dos Pinguins de Madagascar. Era um desenho que eu assistia muito, porque ele veio do derivado do filme, né? E depois ele virou um desenho muito conhecido, animação. Como era gravar esse personagem, principalmente considerando assim? Eu acredito que ele é uma voz um pouco diferente da sua, ele é mais rápido, a entonação e tal. Como era um desafio fazer esse personagem? Tem como fazer um pouquinho também? Claro que faço. Era um desafio porque ele tem uma voz meio caricata, meio... Primeiro que nós não fizemos o filme, né? Os atores que fazem a série não são os mesmos que fazem o filme. O filme foi feito no Rio de Janeiro e belamente defendido pelos atores que lá fizeram, e depois, por algum motivo, a série veio para São Paulo. E o Elcio Sodré que dirigiu a série, pegou a série para dirigir. E ele achava que eu tinha o timbre do original, né? E do Capitão. E de fato eu tenho o mesmo timbre. E ele distribuiu os papéis e eu fui fazer. E eu me lembrava muito o Chico Anísio, um personagem que é o Alberto Roberto, né? Que era um canastrão. Ele é um ator canastrão que se acha o máximo e tal. E eu me lembrei disso, porque o cara no original faz um pouco assim. Ele é muito o senhor de si. Todas as coisas que ele fala, ele sabe que vão dar certo. E eu acabei também fazendo uma coisa meio uma má dublagem. Você, quando vê má dublagem, geralmente as pessoas estão falando assim. Então é um pouco de brincadeira dizendo, vá por aí. Não, não é por aí, eu já te disse que não é. Vai de soquinho, sabe? Falando as coisas todas de um jeito que possa impressionar quem estiver ouvindo. Tem dubladores, às vezes, e umas dublagens meio mal feitas, que é um pouco isso, que tem essa batidinha. Então eu me inspirei nisso, e ele é todo senhor de si, né? Ele é todo canastrão, né? Tem uma passagem que ele está falando com a... tem um episódio que ele, por algum motivo, ele acha que ele é uma fêmea, que é um pinguim fêmea. Não sei se você sim, eu lembro desse episódio, eu lembro sim. E aí ele resolve se afastar da equipe dos homens, dos rapazes, porque ele era uma fêmea. Uma máquina que eles inventam que diz que é uma fêmea. Aí ele diz, não, capitão, por favor, fique... Não posso mais conviver com vocês. Agora tenho que ter uma vida à parte, porque afinal de contas sou uma fêmea. E ele sai dali e vai lá para a caverna daquela esquila, que eu nunca lembro o nome dela, até o nome humano, um castor, não sei. E aí ele diz assim, bom, minha querida, vamos falar agora sobre rapazes, mas não sobre beijos, porque eu não possuo lábios. É incrível. A modificação que você faz na voz, assim, a entonação que você faz é sensacional, sensacional. Era muito divertido e eu me divertia muito. Às vezes eu tinha que parar para rir da situação. Eu adoro a série, para rir da situação e depois sim poder gravar. Eu acho muito inteligente o roteiro e eu adoro. E tinha essa coisa, quando era filme, era feito lá no Rio de Janeiro. Quando é a série, vinha pra gente, a gente fazia. Né? E a gente acabou todos os elencos se misturando, porque os pinguins no primeiro episódio, lá eles aparecem pouco, eles têm uma participação importante, mas aparecem pouco. Quando veio a série era deles. Então eu criei um personagem, essa voz que eu ainda fiz ainda há pouco, essa coisa de canastrona. Então eu recriei o pinguim aqui em São Paulo, fazendo um pouco do que o cara fazia lá. O seu personagem, que é o meu preferido, principalmente pela atuação, não só sua, mas também do ator, é o Saul Goodman, o Jimmy no Better Call Saul, porque ele é um personagem com muita variação de humor, muita variação de entonações. Inclusive o ator chegou a ganhar um Emmy, e sua voz, ela é
completamente encaixada com a dele, e sua atuação é completamente sincronizada com a dele. É tipo, é o que eu classifico como dublagem, é você atuando como Saul Goodman. E é um personagem que ganhou uma evolução, tanto que ganhou uma série à parte. Quando você recebeu a notícia de que ele ia ganhar uma série à parte, e além do Breaking Bad fez muito sucesso, como foi isso pra você e como é pegar esse personagem pra você? Foi maravilhoso, porque quando eu fiz ele no Breaking Bad, eu fui escalado para fazer, e ele era o picareta dos picaretas, né? E ele tem uma maneira muito própria de falar e de agir, e ritmo, e um certo cinismo, né? Ele faz umas coisas muito engraçadas, mas ele não ri, ele não entrega o jogo, né? É muito bom ator aquele Bob Odenkirk. E aí, o que eu ouvi dizer foi o seguinte, que toda a grana que ele ganhou, não sei se é verdade, mas enfim, a grana que ele ganhou no Breaking Bad, ele pegou esse dinheiro, chamou os produtores, os diretores, os roteiristas, disseram que queria fazer chamam de spin-off, né, quando o personagem sai de uma série. Que é sensacional, né? Aquele personagem dele saltava aos olhos na série Breaking Bad, né? É apaixonante, é muito engraçado, você fica esperando a hora que ele vai entrar, né? E aí ele investiu nessa série. Depois de um tempo que você está fazendo, você pega o jeito do cara, né? Sim. Você pega os cacuetes, ele tem mania de fazer isso ou no final, no começo das falas, sempre é um cacuete dele, do ator, entendeu? Aí eu já sei que ele vai fazer, então eu já peguei o ritmo dele, o jeito dele, e essa ironia, esse cinismo, e ele é muito humano, né? E o que é um dos dificultadores é o seguinte, ele fala muito rápido, e ele tem uns textos enormes. Ele, quando está, por exemplo, no tribunal, ele começa a falar com uma rapidez que aí você tem que ter uma certa habilidade para fazer, né? Porque é muito difícil. Eu adoro fazer ele. Você sabia que seu personagem ganhou uma série só para ele? Eu adorei, né? Oi, sou Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. Acredito que até que prove o contrário, homens, mulheres e crianças nesse país são inocentes. Quando você pega tem um texto de uma página, você lê ele todinho, mas vacila, erra no finalzinho. Aí tem que fazer tudo de novo? Hoje em dia, não. Quando eu comecei, sim. A gente dublava junto, se um errasse, tinha todo mundo que fazer ao mesmo tempo. E aí se você é novato, como eu era, você ia para a estante com semideuses do Olimpo da dublagem. Entendeu? Sim. Dubladores, atores e atrizes que eu cresci ouvindo. Você já ia com as pernas bamba, com a coxa bamba. Você estava ali, às vezes eles tinham uma cena inteira de discussão e você entrava para fazer o garoto do hotel que trazia um telegrama. Com licença, Mr. Johnson, um telegrama. Era só isso, mas o nervosismo era tanto. E as divindades estavam ali ao seu lado, já olhando para a tua cara, né? Esperando se você ia fazer direito aquilo. E se você errasse, eles te fulminavam, assim, né? Porque eles tinham que voltar o bife inteiro. E para começar, o próprio diretor já dava uma escrachada. Eu, graças a Deus, nunca errei nessa situação. Hoje em dia, se você erra, você pega de um ponto de edição, da parte próxima onde você errou, e refaz aquele pedaço ali. Às vezes, depois do bife inteiro que você fez, que você achava que entendia. Bife é quando é texto grande, né? Depois que você fez aquilo tudo, você percebe que te escapou uma intenção que não era aquilo, um porquê que você fez lá em cima, que está errada a inflexão. Aí, quer dizer, se você já tem um certo tempo de dublagem, como eu, de carreira, eu peço para o diretor, né? Se o cara é novato, o cara nem abre a boca, em geral. Mas eu falo, olha, dá para refazer lá em cima, eu preciso refazer lá, porque está errado. Geralmente o diretor fala, claro, claro. Como foi trabalhar com o saudoso Walter Santos? O Walter Santos era o Cavaleiro de Ouro de Aquário, é isso? Se não me engano. Sim, era o Mestre Camus. Isso. O Walter era uma figura, né? Era um ator que fez muito cinema, né? Ele tinha uma maneira muito própria de ser. Tem gente que é tímida e fica quietinho no canto. Eu sempre fui dessa linha. O Walter, não, ele era expansivo. Ele chegava na sala de espera, todo mundo sabia que ele estava chegando. E eu acho que, sem sombra de dúvida, uma das vozes mais lindas da dublagem era a voz do Walter Santos. Muito bom dublador e muito bom ator. Ele fez novelas, fez filmes, né? Fez cinema, fez teatro e fez muita coisa, sabe? E tinha uma voz muito característica. E a gente ficou muito próximo justamente de ficar
em sala de espera. E ele já era da velha guarda. Então, eu sempre fiz muita amizade com esses atores mais velhos, me aproximava para aprender mesmo, e por admiração, porque esses caras povoaram a minha infância. Né? Hoje eu ouço dizer isso para mim, mas eu disse isso para eles. Né? Eles ajudaram a eu formar a minha personalidade com a minha fantasia e com tudo mais. Conviver com o Walter Santos foi maravilhoso. E a relação do yoga com seu mestre também foi uma coisa... Tem uma cena com eles que ele tem que destruir o mestre para provar que ele aprendeu a lição. Ou ele destrói o mestre, ou o mestre destrói ele. Aquilo eu chorava dentro do estúdio, eu chorava, emocionado com aquilo. Yoga ligado à mãe, né? Muito ligado à mãe dele. E se você se lembra, os fãs devem lembrar, e o mestre dizia, você é fraco, porque você perde quando você cai nesse sentimentalismo da sua mãe. Não fale da minha mãe, não diga sobre a minha mãe, eu vou defendê-la. E ele tinha que, não era abandonar a mãe, mas ele tinha que esquecer essa história da mãe para poder vencer. E ele vence o mestre e mata o mestre dele. Né? Então, como foi o ataque? Execução, Aurora, ataque! O Richard Alves, ele tá perguntando qual foi o personagem que você mais se divertiu fazendo. O personagem que eu mais me diverti, um dos que eu mais me diverti fazendo, já falei, o Pinguim de Madagascar, o Capitão, foi muito divertido fazer, mas eu fazia uma série para pré-escola na Discovery Kids, chamada Lazy Town. E eu fazia o vilão de Lazy Town, Rob Rotten, que vivia perseguindo o Spartacus, ele queria mandá-lo para lá para sempre, né? Mandar para fora da cidade de Lazy Town. E era muito difícil dublar esse cara. E ele cantava. Mas era o personagem que eu mais me diverti fazendo, era ele. Eu fazia autodireção, o que tornava tudo mais difícil, né? Mas eu fazia, então eu repetia várias vezes até achar o tom certo. No disfarce, eu sou mesmo demais! Eu sou modesto até demais! Eu fico imaginando essa autodireção. Você faz a voz ali, aí você vai pra cabine e fala, não ficou tão bom não. Aí você volta, tá bom, vou fazer do outro jeito. Não, eu não volto, eu ouço ali mesmo. Eu ouço sentado no microfone. O técnico passa para mim. Aí Entender. O técnico passa, eu ouço, vejo se está certo o síncro, a interpretação, aí eu me dirijo, né? Se não estiver, eu falo, vamos fazer mais uma. Até eu achar que ficou bom. Se eu estou fazendo com um colega, não. Se o colega aprova, mesmo que eu achei que não tenha ficado bom, não importa. O colega aprovou, eu, em respeito à autoridade dele dentro do estúdio, passa para frente. Ou às vezes não. Às vezes, se eu acho que eu posso fazer melhor, eu falo para o diretor, posso fazer mais uma? Eu acho que eu posso melhorar. Em geral, o diretor falou, claro, vamos de novo. Você frequenta vários eventos, certo? Inclusive eu conheci você aqui em Campina Grande. Sou de João Pessoa, mas foi aqui em Campina Grande. E lá eu escutei um depoimento de uma pessoa que disse que o Cavaleiro do Zodíaco salvou a vida do filho dela, porque era uma negociação, que o menino era autista, só se alimentava se a mãe deixasse assistir Cavaleiro do Zodíaco. Então ela fez essa referência e foi agradecer a você. Eu queria saber se existem histórias emocionantes, histórias bacanas que você escuta nesses eventos que vocês vão. Várias. Porque para uns, por exemplo, é um anime, um desenho, etc. O Cavaleiro do Zodíaco é quase uma religião. Porque ele tem uma mensagem de união, de acreditar no futuro, de que é possível se você se empenhar no seu objetivo, todos os sonhos são possíveis. Ele fala de lealdade, ele fala de se unir aos amigos por um objetivo só. Então eu já ouvi muitas histórias. Eu ouvi uma história de superação que eu sempre, em Natal, que era um garoto que ele nasceu com vários problemas de locomoção e a mãe o abandonou. Ele mal conseguia andar, ele era todo torto, né? Todo atravancado e puxava de uma perna e tal. Então, por isso só ele já era um ser humano. A mãe não quis ficar, a mãe abandonou. E a vizinha pegou para criar. E a vizinha ele me contou isso, a vizinha colocava uns travesseiros no carrinho de mão, colocava o corpinho dele ali pequeno e andava 8 quilômetros no sertão do Rio Grande do Norte para levar até a escola mais próxima rural, deixava ele lá, voltava 8 quilômetros para casa para fazer as coisas dela, tudo muito difícil. Depois pegava o carrinho, mais 8 quilômetros, pegava o menino e voltava. E aí ele disse para mim que a mãe colocava ele em frente à televisão, na antiga TV Manchete, ligava e o que aparecia ali para ele? Os Cavaleiros do Zodíaco. E um mundo de possibilidade, de fantasia e de esperança se abria para esse garoto. Mesmo naquele carrinho todo entrevado, ele virava um herói.
a partir dali. Ele era um dos 5 cavaleiros. Tinha que salvar Atena. Então eles morriam, eles apanhavam, mas eles não desistiam nunca. E ele disse para mim que aquilo ficou de tal maneira no coração dele, essa lição de nunca desistir. E assim foi. Pois esse garoto, com a mãe levando várias vezes e voltando, acabou se formando, se formou em História, se formou e fez 2 faculdades de Geologia. E quando eu conheci, ainda entrevado, ainda se arrastando, ele era chefe do departamento de informática de um grande hospital no Rio Grande do Norte, em Natal. E ele falou, eu venci, porque Cavaleiros do Zodíaco me ensinou que era possível, que eu não precisava me conformar com aquela situação, que eu poderia cair quantas vezes fosse necessária, mas buscar o meu objetivo. E ele foi adiante, e ele venceu. Quando eu estive no Piauí, em Cajazeiras, e tinha uma menina, Maria, que ela tinha fugido de casa, porque a mãe não queria deixar ela ir, de uma cidade alguns quilômetros longe de lá, e ela chegou 4 horas da manhã na rodoviária, minha apresentação era 5 da tarde, ela ficou na rodoviária, ela me contou isso, e tinha comprado uma coisa VIP com dinheiro que ela juntou, porque os VIPs me encontrariam antes numa livraria, para ter um contato mais próximo, e depois o evento. E ela estava lá, ela era fã de Cavaleiros, fã do yoga e minha fã. Então ela sentou-se lá e me contou essa história toda, o sapatinho todo com poeira, né? Porque toda a viagem, imagino que ela saiu toda arrumada de casa, depois de uma noite e depois de um dia inteiro sentada na rodoviária, sem comer, comeu um lanchinho e veio falar para mim isso. E eu falei, e você estuda? Eu estudo sim, eu tô no ensino médio, mas depois que eu terminar o ensino médio, eu quero fazer Cambridge. Falei, oi? Eu quero fazer Cambridge, eu quero fazer física em Cambridge. Física em Cambridge? Eu acho que eu posso colaborar com a teoria da relatividade do Einstein. E eu vou dizer o que para ela? Não vai não, porque você é do Piauí. Não, querida, vai sim. Com certeza, ainda vamos ouvir falar sobre ela. Então é maravilhoso a pessoa não enxergar limites para alcançar o seu sonho, para se desenvolver. Porque é triste quando a pessoa que tem um grande potencial e por conta, às vezes, de pai ou professores, diz, você é burro, você não vai dar em nada, você é idiota. Quando a pessoa acredita nisso. E o Cavaleiros vem com uma mensagem de dizer, não acredite nas coisas negativas que falam sobre você. Vá em frente, porque tudo é possível. Vença. E aqueles que acreditam, vêm e me contam essa história. Quem sou eu na fila do pão para essa menina sair lá do interior do Piauí, passar uma noite viajando para me ver? Então isso não tem dinheiro que pague, entendeu? Mas você ter contato com pessoas que você jamais teria, com seres humanos incríveis e que admiram o seu trabalho, se inspiram no seu trabalho para poder fazer o seu melhor. Você perguntou, quem sou eu? Você é o Yoga, você é o Supremo Sequoia Kaiô, você é um excelente ator e tudo que você está recebendo desse tipo de carinho de recompensa é a troca de trabalhos maravilhosos que eu sei que você faz com toda a dedicação e que você entrega para uma galera, que toca uma galera. Eu tenho certeza que a contribuição que você dá com sua voz é uma coisa extremamente importante para que esse tipo de desenho seja um sucesso, toque as pessoas e seja inspirador como é. Então, Francisco Bretas, foi uma honra falar com você. Trabalho incrível. Várias pessoas lhe elogiando e falando, você é uma pessoa que sempre que a gente fala Francisco Bretas, a gente só escuta falar bem, seja da pessoa maravilhosa, seja do profissional maravilhoso. E que você deixar a sua despedida, pessoal, tá acabando aqui nosso tempo, deixa aquela despedida aí pra galera. Muito obrigado, eu vou começar a fazer live agora toda semana, eu comigo mesmo. Eu ligo lá e quem entrar, entrou, aviso, e aí te espero lá pra gente falar sobre poesia. Vai ser um prazer. Um beijo, muito obrigado pelo convite. Valeu.